Que a paz de Cristo esteja em nossos lares mais uma vez nesta noite, né, irmãos? Mais uma vez o Senhor nos dá o privilégio de estar na presença dEle e estar com gratidão, agradecendo a Ele a semana que passou, semana que está terminando, a próxima semana que chegará, e pedir a Deus que Ele continue nos dando força, nos dando sabedoria, para em meio das nossas dificuldades, as nossas barreiras, a gente ir caminhando ao lado dEle. Ele é a nossa fortaleza. Nele temos confiado, né, irmãos? Nele temos confiado. Nós temos um Deus no céu, um Deus vivo. Não é um Deus de barro, nem de pedra e nem de ouro, mas é um Deus vivo. É um Deus que dá-nos resposta das nossas orações. Temos clamado a Ele e Ele tem dado resposta das nossas orações. Isto é presente nas nossas vidas, né, irmãos? Tem que ser presente cada dia na nossa vida, né? E com isso estamos felizes, né, irmãos? Estamos felizes porque servimos a Ele com o coração. Quero, nesta noite, ler a palavra de Deus no livro de Salmos. Quero cantar, fazer uma oração de agradecimento a Deus. Quero cantar um hino também, como faço em todas as minhas vezes que venho aqui me apresentar diante da igreja. Quero cantar um hino de gratidão a Deus. Ele tem me dado este talento, Ele tem me dado esta disposição e faço isso com alegria para Ele. Não com orgulho, não com vaidade. Porque quando entra o orgulho e a vaidade, acaba o valor do trabalho. Deus conhece nossos corações, sabe das nossas intenções, Ele sabe aquilo que pensamos, como agimos. Por isso, nada podemos esconder diante dEle, né, irmãos? Nada podemos esconder diante dEle. A nossa vida tem que ser um livro aberto diante dEle, né? Quero ler o livro de Salmos, no capítulo 42, no versículo 1 e 2, e depois o 5. Diz assim o texto da palavra de Deus: Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, ó Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Foi uma pergunta que Davi fez a ele mesmo, ao coração dele. O anseio do coração dele era esse. E nós, irmãos? Será que pensamos da mesma forma, irmãos? Será que também temos esse anseio no nosso coração? De apresentarmos diante dele, ter esta ansiedade de nos apresentarmos diante dele? E diz o texto 5, assim: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação diante da sua face, ó Senhor. Que Deus possa abençoar esta palavra. São palavras do nosso precioso Deus e devemos analisá-la com carinho, olhando para ela, analisando não com os olhos humanos, mas com os olhos do Espírito,
porque os seus filhos têm este privilégio de, quando ler a palavra de Deus, ler com os olhos do Espírito, porque é somente com os olhos do Espírito que possamos entender as coisas espirituais, as coisas que Deus tem preparado para nós, né, irmãos? Humanamente, a gente não consegue entender. Quando olhamos com os nossos olhos, a gente não consegue entender. Diz o texto da palavra de Deus: quem pode entender a sua mente, ó Senhor? Quem pode entender, compreender a sua mente? Por isso, irmãos, é que humanamente a gente não consegue entender, sabe? Às vezes a gente acha as coisas erradas, sabe? Certas coisas erradas. Mas quem é que vai contra a vontade, contra a intenção de Deus? Quem é que pode ir contra a intenção de Deus? Nós, humanos? Não. Tudo está no controle dele, né, irmãos? Quando ele age de uma forma que às vezes nos sentimos prejudicados, nós devemos entender que ele está fazendo o melhor para nós. Que nós jamais poderíamos entender isto humanamente, mas um dia vamos entender quando lá estivermos na presença dele. Ali seremos perfeitos para entender estas coisas, né, irmãos? Vamos orar, irmãos. Agradeço a Deus, Pai, a Jesus Cristo, o nosso Salvador, que um dia foi à cruz do Calvário derramar o seu precioso sangue, sofrer as mais duras injúrias do homem, para poder dar-nos a liberdade de hoje, Pai, estarmos aqui, Pai, em nosso lar, Pai, no conforto do nosso lar, Pai, adorando a Deus, Pai, adorando a Jesus, Pai, porque o sacrifício Ele fez na cruz por nós, Pai. Era a nossa dívida, Pai. A dívida era nossa, não era dele. Mas Ele, com os seus planos eternos, Pai, Ele fez cumprir o seu desejo, a sua vontade, e assim o cumpriu, Pai, diante dos homens, Pai. Agora, Pai, temos que crer nesta palavra, Pai. Temos que aprender com esta palavra, Pai. A cada dia, seguir-te a Ti, Pai. Porque o Senhor, Pai, veio aqui neste mundo, Pai, como um cordeiro, manso como um cordeiro, foi para a cruz manso, Pai. Morreu sem abrir a sua boca, Pai. Subiu para o céu, Pai, cheio de glória, Pai. Mas quando o Senhor voltar, Pai, o Senhor vai voltar, Pai, como leão, Pai. Porque a tua justiça será cumprida, Pai, sobre todos aqueles que desprezaram o teu sacrifício da cruz, Pai. Que nesta noite, Pai, possamos ser abençoados com tudo o que for feito, Pai. Este trabalho tão importante, Pai, que tem sido pela internet, que tem levado, Pai, nos lares de pessoas que não conhecem a Deus, Pai, ainda não tiveram encontro com Deus, Pai. Tem levado a mensagem, Pai, a estes lares, Pai. E pelo poder do Teu Espírito, Pai, o Senhor, com certeza, Pai, tem convencido corações, Pai. Ajuda-nos, Pai, a fazermos o Teu trabalho, Pai, corretamente, com o coração, com essa intenção, Pai. Com essa intenção, Pai, de levar, Pai, a Tua preciosa palavra àqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Que tudo o que for feito nesta noite seja para honrá-lo, Pai. Peço a Deus, Pai, pela palavra
da noite e pela continuidade de todo o seu trabalho, Pai. Desde já, sou grato a Deus por tudo, Pai. No Senhor Jesus eu agradeço. Amém. Vamos ouvir o hino nesta noite, irmãos. Quando anoitece e o sol se esconde, gloriosa aurora verei nascer, manhã eterna que ansioso espero com o meu mestre enfim viver. Quando anoitece e o sol se esconde, não temo a noite de cruel dor, e com firmeza minha fé me diz que a luz é vida com o Senhor. Quando anoitece e o sol se esconde, o rosto amado eu hei de ver, o meu Senhor que me espera pra eterna glória me oferecer. Quando anoitece e o sol se esconde, aos que eu amo vou encontrar, os que partiram vou eu estar para com Cristo regozijar. Que Deus nos abençoe, irmãos. Espírito
noite, amados irmãos. Boa noite, queridos. Muita alegria, né? Nós estamos aí ainda nas festividades, comemorando a grande misericórdia do Senhor sobre a Igreja Batista Bereana, sobre a membresia, sobre cada um de nós. E isso é motivo de muita alegria, de motivo de nós darmos graças e vermos quão grande é o Senhor, quão grande é a bondade do Senhor. Nós não merecemos nada e o Senhor tem nos dado tudo em Jesus Cristo. E nesta noite nós queremos ver um tema bem recorrente, mas bem oportuno também, que é o Salmo 103, e nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 5, Salmo 103, do versículo 1 ao versículo 5. A Bíblia diz, Salmo 103, do 1 ao 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos continuar te adorando, te dando graças, te glorificando. Queremos, Senhor, te agradecer por este momento tão especial. Queremos, Senhor, ter mais palavras, nosso vocabulário é finito diante da tua grandeza, Pai. Muito obrigado por esta noite e continue, Senhor, guardando, nos orientando. Muito obrigado por tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor tem feito na vida da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Saber agradecer deve ser uma das atitudes mais comuns na vida de cada cristão. A todo momento nós somos beneficiados pelas infindas misericórdias do Senhor. E uma peculiaridade, elas se renovam a cada manhã. Deus não fala assim, olha, já te abençoei ontem, então agora vê se te vira aí. Não, o Senhor continua tendo misericórdia de nós, o Senhor continua tendo realmente aquele olhar sempre misericordioso e bondoso, porque Ele é o nosso Pai. Em Jesus Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. E a Bíblia diz que todos nós temos que agradecer porque Ele nos escolheu. E Ele mesmo cuidou de todo o processo salvífico, né? Ele que nos salvou, Ele que proveu a salvação em Cristo, Ele que antes da fundação do mundo nos escolheu. E a Bíblia diz que nós devemos viver por Ele e para Ele, né? Então, nosso tema dessa noite é poder de gratidão, né? E nós sabemos agradecer. E o nosso ponto aqui, o primeiro, é que a gratidão, ela tem o poder de alegrar o coração de Deus, né? O próprio Pai fica alegre quando o filho agradece, né? A gente vê as crianças quando aprendem a falar, elas estão aí e tal, e às vezes a gente dá alguma coisa para elas, elas ainda não sabem verbalizar o agradecimento. É através de um sorriso, através daquele rostinho lindo, às vezes você vê lá o dentinho que está nascendo e tal. E quando a criança começa a falar, e depois ela começa, né, bigado, aquela coisa toda, e Deus, Ele tem um prazer tão grande em ver também um coração grato, né? Nós aprendermos a agradecer ao Senhor, aprendermos a realmente fazer a vontade do Senhor. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Já pararam para pensar, queridos irmãos? Deus tem sido gracioso conosco, com a sua família, com a minha família,
conosco como igreja, né? O Senhor tem sustentado a sua igreja batista bereana, uma igreja local pequena, mas com um grande Deus que tem realmente nos conduzido nas suas mãos, e o Senhor é a nossa segurança. Nós temos que ter tempo para quê? Para agradecer. Já parou para pensar, irmãos? Nós lembramos aquelas pessoas que foram curadas, né, por Jesus, e apenas um voltou para agradecer. E o que voltou não era nem judeu. E muitas vezes a gente vê lá pessoas que sobem lá 300 degraus de joelhos e tal, e nem conhecem o Senhor. E nós temos aí a oportunidade de realmente ser gratos ao Senhor, através da nossa vida, através da nossa atitude, através do nosso culto, o culto racional, culto com entendimento, através dos nossos devocionais em casa, quando ninguém está vendo, mas nós sabemos que Ele está sendo glorificado, porque estamos nos alimentando da palavra dEle, segundo a prescrição dEle mesmo. E nós temos que reservar um tempo para Ele, senão a gente nunca vai ter tempo. E Deus tem que ter o primeiro lugar. Isso é tão importante. E esse é um Deus maravilhoso, único, misericordioso. O segundo aspecto, não menos importante, é que a nossa gratidão, muitas vezes, mesmo sem nós querermos, Deus muda as circunstâncias, até mesmo aquelas circunstâncias adversas que nós estamos passando. A Bíblia diz que nós devemos ter um coração grato, reconhecer ao Senhor em todas as situações, né? Porque Ele endireita nossas veredas. Veja comigo aí, Provérbios 3, versículo 16, a Bíblia diz assim, que nós, vamos ler o 5 e o 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não existe uma coisa mais tola, né? É até um contrassenso, do que uma pessoa sábia aos seus próprios olhos. Ela acha que ela sabe tudo, mas ela não sabe nada, porque o conceito da humildade, que é quando nós começamos a entender, né, que quanto mais nós sabemos, mais nós vemos o que? A nossa condição miserável diante do Senhor. Então a Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Né? Não, eu, modéstia à parte, eu me viro. Deus é que nos dá a sabedoria para nós vencermos as dificuldades diárias. A cada dia nós temos um desafio a vencer. E a Bíblia diz no versículo 6, reconhece-o em todos os teus caminhos. Nós temos que reconhecer ao Senhor, às vezes, nas dificuldades também. Às vezes Deus permite que nós passemos por dificuldades. Para quê? Para que nós reconheçamos que nós dependemos dEle. Então reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Veredas, caminhos, né? Às vezes nós estamos passando aí dificuldades e Deus fala: olha, não é aqui, é aqui. E nós mudamos então o rumo e certamente alinhamos o nosso rumo com o plano de Deus. Porque Deus é que dá as coordenadas. Olha, não é por aqui, é por ali. E Ele vai trabalhando em nossas vidas. Que alegria, né? Quando nós somos gratos ao Senhor, nós reconhecemos a Ele em todos os nossos caminhos. Ele vai aplanando as nossas veredas, né? Ele vai dando o que? Subsídio para que nós, a cada dia, entendamos a sua vontade. Se nós formos capazes de ver a mão de Deus e sensíveis para o quê? Ouvir a voz do Senhor através da palavra do Senhor. Ele não vai mandar um anjo aqui, embora ele pudesse até fazê-lo, mas nessa dispensação agora ele está usando pessoas. Ele usa pregadores, ele usa N situações, às vezes um estudo que nós estamos ouvindo aí no rádio, ou mesmo
assistindo pela televisão ou uma live e realmente Deus fala conosco. Ele usa pessoas, circunstâncias, pregadores, um hino também que pode tocar o nosso coração, e Deus tem N maneiras de trabalhar conosco. E nós precisamos o quê? Ser gratos, porque Ele tem uma atenção especial com cada um de nós. Embora nós não mereçamos, mas Ele tem nos dado tudo em Cristo. Então, nós temos que reativar aquela capacidade o quê? De ser grato, que nós perdemos por ocasião do pecado. Mas quando Cristo nos salva, quando Ele nos transforma, nós realmente reconhecemos agora que nós dependemos do Senhor para tudo. Sem Ele, nada nós podemos fazer. Então nós temos que ser o quê? Gratos. Gratos ao Senhor. E o nosso tema desta noite, né, nesse aniversário da igreja ainda, é nós aprendermos a obedecer. O poder da gratidão, o poder de sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele é e tudo que Ele tem feito na nossa vida. Um outro aspecto importantíssimo é que a gratidão nos traz contentamento. Eu não preciso ficar olhando a casa do outro, o carro do outro, e não. Eu fico contente com aquilo que Ele tem feito na minha vida. O Senhor é maravilhoso e Ele tem um plano para cada um de nós. Ele não fez todo mundo robô, todo mundo igual. Cada um de nós, a diversidade no sentido de dons e talentos, e o aspecto econômico, e aptidões e tudo mais, é para que Deus seja glorificado, para que na igreja cada um de nós seja usado de uma maneira só, né? De uma maneira que glória e honra e louvor venham ao Senhor. Então, cada um de nós tem um dom, tem um talento, tem uma postura, cada um de nós tem até mesmo um salário, cada um de nós ganha X, Y, Z, mas tudo isso na somatória é para que o Senhor seja glorificado. Veja o apóstolo Paulo, a dica que ele deu para a igreja de Filipos e a dica para nós também. Filipenses capítulo 4, versículo 11, mostra exatamente o que Deus quer para nós. Quando o apóstolo Paulo estava falando, dando ali o seu testemunho na igreja de Filipo, ele falou: olha, eu estou contente, né, porque vocês lembraram de mim. O versículo 10 diz assim: muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas ainda não tinhas tido oportunidade. E Paulo fala: eu sei que vocês não esqueceram de mim, mas é que não tinha sido oportuno. Mas agora, o versículo 11, não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Isso é extremamente importante. Com quem contentarmos com o que temos. Não significa que nós vamos ser acomodados, né? Mas é um segredo de nós vivermos na tranquilidade, é contentarmos-nos com aquilo que Deus tem dado para nós, né? A Bíblia fala muitas vezes que o amor ao dinheiro, o amor ao poder, o amor a uma série de situações que sobrepujam o amor de Deus, e aí nós estamos em laço. Nós estamos em problemas, nós estamos em dificuldades, porque nós queremos galgar os degraus, e Deus falou: olha, meu plano não é esse para você. Meu plano, eu tenho outros planos para você. Então, o apóstolo Paulo fala: olha, eu sei que Deus tem para mim. E ele fala: eu aprendi, né? Eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Queridos, como é importante, né? Nós já vimos aí o segredo do contentamento, já lemos livros e tal, mas na prática isso é extremamente necessário e importante, né? Nós estarmos contentes com o que o Senhor tem feito na nossa vida. Não obstante, olha, temos que estudar, galgar os degraus, não há dúvida alguma, mas temos que lembrar o quê? Nós dependemos do Senhor. Ele é o nosso contentamento, Ele é o nosso alvo, e Ele sim tem a solução, e Ele vai deixar com que a nossa condição seja de maneira tal que nós estejamos contentes. Mas isso nós temos que estar com olhos espirituais, o que? Aguçados, para entender e para nos contentar
com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Então, nós precisamos pensar um pouquinho. Jamais nós vamos ver uma pessoa que tem colocado Deus em primeiro lugar, murmurando, descontente, porque ela sabe que realmente por trás de cada circunstância está ali a ação do Senhor. Olha, pastor, mas não está acontecendo nada na minha vida. Ainda assim, é a misericórdia do Senhor, porque o Senhor está sustentando a você, a mim e a cada um de nós. E cada passo tem sido dirigido pelo Senhor. Nós dependemos dele. E quando há contentamento, nós podemos ficar o quê? Tranquilos, porque nós sabemos que Deus está cuidando de cada um de nós. E aqui o apóstolo Paulo não falou, olha, eu vou ficar rico. Não, ele falou, eu já aprendi a me contentar com o que tenho. Paulo podia falar assim, olha, eu repreendo a enfermidade, lá vou pedir uma ofertinha aqui, ali e tal, e ganhar uma grana. Mas ele falou, não. O contentamento implica também de graça recebestes, de graças dai. Né? Naquela era apostólica, agora, queridos, o segredo do contentamento é nós estarmos firmes no Senhor. Nós estamos escrevendo a história. A igreja de agora, passando por esse momento, nós estamos inseridos na história. Como que a igreja passou por uma pandemia, né? E nós vamos deixar aí documentado, né? Como que a firmeza dos irmãos, né? Como que nesse momento todo aí, nós estamos aí completando mais um aniversário na força do poder do Senhor. Nós temos falado várias vezes, quando começou o ano, quem podia imaginar? Mas o Senhor providenciou tudo para você e para mim, para nós estarmos firmes neste momento, desfrutando da misericórdia do Senhor e podendo agradecer. Glórias ao Senhor. Então nós não podemos ser incoerentes, né? Deus, ele tem colocado em nós o quê? O Espírito Santo, que o Espírito Santo só dele estar em nós, nós já devemos agradecer o quê? Pela tão grande salvação que nós temos em Jesus Cristo. A esperança nossa, porque logo, logo ele vai voltar. Ele vem buscar a sua igreja. Então, a gratidão é maravilhosa, é alguma coisa muito especial na vida do cristão. Um outro aspecto importante também dentro desse tema, aí, o poder da gratidão, é que a gratidão, ela nos leva a reconhecermos que o Senhor Jesus é o autor e consumador da fé. Ele é o doador da vida. Ele tem poder sobre tudo e todos. Ele é aquele que veio para nos dar vida. E vida em abundância. A vida em abundância não é uma vida nababesca. A vida em abundância é uma vida que tem um contentamento pautado na vontade do Senhor. Que tem aquele tripé. É boa, é perfeita e é agradável. Que alegria! Como nós podemos agradecer e agradecer e agradecer por quê? Porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. Grandes coisas porque eu tenho aqui pelo menos 3 homens de Deus e muitos outros também. Mas eu quero agradecer a Deus pelo pastor Davi, que já está com o Senhor, pelo pastor José, que está aí ministrando, batalhando, liderando o nosso seminário, pelo pastor Ronaldo Mezar, né, que já está com o Senhor também, mas que foi um homem de Deus na nossa vida, na nossa igreja. Agradecer pelos irmãos que passaram pela nossa igreja, pelos irmãos que continuam aí na nossa igreja, pelos irmãos que chegaram, e esse ano tem sido uma bênção tão grande, né? Pelo companheirismo, pela ajuda, pelas orações que os irmãos têm feito em favor de nós, nossa família, e tudo isso é motivo de muita alegria, e nós queremos agradecer. Agradecer pelas irmãs que têm trabalhado tanto, né? Agradecer pelos irmãos, né? Nós temos aí, Deus fez maravilhas com irmãos que ficaram trabalhando neste período que nós não tivemos reuniões presenciais.
e nosso auditório está lá, teve irmãos que trabalharam de maneira maravilhosa, tem irmãs que têm ido lá fazer a limpeza e tudo mais, um trabalho maravilhoso para a glória do Senhor, né? Tem jovens abnegados que têm trabalhado, têm se esforçado, os irmãos da técnica, e nós não podemos esquecer de ninguém, porque cada um tem o seu valor. Tem irmãs que não podem chegar devido a esse fator do grupo de risco, irmãos também, mas são uma bênção porque estão orando pela igreja, estão intercedendo, estão somando com o ministério da Igreja Batista Bereana, que na verdade é uma igreja local que está nas mãos do Senhor. Né? Em 31 anos, louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que nós podemos dizer também, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pode falar, pastor, parece redundância. A Bíblia diz que nunca é redundância agradecer ao Senhor, ter um coração grato, reconhecer que sozinho nós não podemos fazer nada. E a beleza da igreja é ver o corpo trabalhando em harmonia, o corpo funcionando, cada um de nós tendo ali a sua posição no corpo, né? E cada um de nós é uma parte do corpo. E a beleza é quando todo o corpo funciona direitinho, que é um corpo saudável. Glórias ao Senhor, nós estamos crescendo a cada dia mais, e nós estamos vendo aí irmãos e irmãs trabalhando diuturnamente, orando, intercedendo. É tão bonito ver também os irmãos querendo sempre o aperfeiçoamento dos santos. Nós temos aí na Sociedade de Homens vários estudos tratando da família, Sociedade de Senhoras também de igual maneira, visando o crescimento, né, das mulheres de Deus, como ser mais consagrada, criação de filhos e tudo mais, visão espiritual. Nós temos aí também um desafio na próxima semana na Sociedade de Homens, né, viver animado nesse tempo que, se nós olharmos com os olhos da carne, causa desânimo, mas é um desafio para nós sermos a cada dia exortados pela palavra de Deus a continuarmos com nossas vidas nas mãos do Senhor, firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque nós sabemos que o nosso trabalho não é vão. O nosso trabalho não depende da aprovação, simplesmente, olha, de aplauso de alguém. Às vezes, irmão, você, a senhora, o senhor, você jovem, está fazendo um trabalho de excelência e ninguém está vendo. Mas vamos lembrar de uma coisa, Deus está vendo. E o Senhor sabe da intenção do nosso coração. E se ninguém está vendo e a priori parece que não há um reconhecimento, pode esperar, porque o Senhor está vendo o seu trabalho, a sua consagração, o seu desprendimento em trabalhar para o Senhor. E a Bíblia diz, eu já falei isso numa outra pregação nesse tema, que até mesmo um copo d'água que nós ofereçamos a alguém, a Bíblia diz que não passa batido diante de Deus. O Senhor vê todas as coisas. Então, irmão, se anime aí, continue trabalhando. Vamos ver mais 31 anos e ver o que? Deus trabalhando. Enquanto Cristo não volta, nós estejamos aí firmes na obra do Senhor. Um outro aspecto importante também é que a gratidão tem poder quando ela é expressada, né? Ela é expressa de todo o coração. Todo o nosso ser é grato ao Senhor. E vamos ver, né, naquela oração intercessória, Lucas 17, aliás, não, Lucas capítulo 17, vejam comigo aqui, irmãos, vejam comigo aqui, Deus, né, usando o Senhor Jesus Cristo para instruir naquele momento nevrálgico da coisa. Lucas 17, versículos, vamos ler do 7 ao 11, a Bíblia diz assim, né, somos exortados a servir. E qual de vós terá um servo,
a lavrar ou apacentar o gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te, assenta-te à mesa, e não diga antes: prepara-me a ceia, cinge-te, serve-me, até que tenha comido e bebido, depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao teu servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo quanto que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. A alegria de ser grato, de servir ao Senhor, o versículo 11 fala assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria, da Galileia, e ele tem uma situação maravilhosa, porque ele encontra ali 10 leprosos, 10 pessoas que estavam à margem da sociedade, viviam de uma maneira muito terrível, segregados, e de repente eles querem, e Jesus fala: então eu vou limpar vocês. Ele limpa e eles vão embora, só um volta para agradecer, e aquele que volta era samaritano. Então nós vemos que o poder da gratidão muitas vezes é esquecido, até mesmo pelo maior beneficiado. Nós nunca podemos esquecer da maneira que nós fomos salvos, né? A Bíblia diz que não foi com prata, não foi com ouro, né? Foi com o precioso sangue de Cristo. E nós temos que agradecer todos os dias da nossa vida. O sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário em favor de cada um de nós, né? A Bíblia diz que Jesus derramou seu sangue em resgate de muitos, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E é maravilhoso nós aprendermos a agradecer. Então o poder da gratidão é muito oportuno nesse aniversário da igreja, né? Nós precisamos aprender a agradecer. Agradecer pela salvação, agradecer pelo pão de cada dia, agradecer pela saúde, agradecer pela nossa família, agradecer pelo nosso país. Mesmo aí com todas essas crises que nós estamos vivendo, o Brasil ainda é um país muito bom de se viver. E queridos, em vias de nós estarmos aí elegendo um outro prefeito e uma série de situações, a receita para nós estarmos contentes é o que? Orar. Vamos orar pelas nossas eleições, orar para quem Deus vai levantar para nos governar a nível municipal. E oração bom justo pode muito em seus efeitos. Você e eu somos servos de Cristo, somos justificados pelo Senhor, fomos salvos pelo sangue de Cristo. Então, nós vamos agradecer a Deus. Tem países aqui do nosso lado que não têm eleições, e quando tem, muitas vezes tem problemas. E nós temos aí a grande oportunidade de votar. Queridos, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele é, tudo que Ele tem feito e tudo que Ele vai fazer ainda na nossa igreja, no nosso país, na nossa família, na nossa comunidade. Que Deus nos abençoe e nos capacite a continuarmos firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. E prontos para mais 31 anos de ministério profícuo, na força do poder do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, nós queremos Te agradecer, Senhor, pela tão grande salvação que nós temos em Jesus Cristo. Nós queremos Te agradecer pela Tua misericórdia infinda sobre nós. E nós queremos Te agradecer pela vida de cada irmão, cada irmã que congrega em nossa igreja, cada família que pela misericórdia do Senhor tem sido alcançada. E nós queremos Te pedir, continue abençoando a Tua igreja, Pai, nos dando sabedoria para termos um coração agradecido, não obstante todas as lutas, todas as dificuldades, todos os problemas. O Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre.
Muito obrigado por tudo, ó Deus eterno, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.